Olá, pessoal, tudo bem? Aline Dalmagro, CEO do Proa. Tô aqui para mais um bate-papo com o CEO. E hoje eu tenho uma convidada super especial, que é a Mari. Ela tem uma história de vida muito inspiradora. Então, antes de eu dar as boas-vindas para a Mari, só para a gente relembrar, né, o porquê que a gente faz esse podcast. O podcast Bate-Papo com o CEO é do Instituto Proa. O Proa é um instituto que ajuda jovens a conquistarem o seu primeiro emprego. O que a gente acredita é que a partir do momento que um jovem conheça histórias de pessoas inspiradoras, isso inspire ele a se tornar uma pessoa melhor e a buscar e viver sonhos inimagináveis. Então eu convido todos vocês também a acessarem as nossas redes sociais do Pro, a conhecerem um pouquinho do nosso trabalho. E para quem tiver jovem entre 17 e 22 anos, a gente está sempre com inscrições abertas para o nosso projeto. Então aproveitem bastante. E agora, Mari, boas-vindas. Obrigada por ter participado, topado do nosso podcast. Super feliz de estar aqui com vocês. Acho que vai ser um papo bem gostoso. Eu sempre aprendo bastante também, então obrigada pelo convite. Mari, eu tô super curiosa com várias coisas da sua história. Vamos lá. Mas antes da gente começar, a gente tem uma parte que eu brinco que é a parte mais profissional do nosso podcast, que é a mini bio bem do LinkedIn, sabe? Tá. Aquela coisa. E depois a gente faz as perguntas legais. Tá bom. Então, para quem ainda não te conhece, vou te apresentar. Então, a nossa convidada é a Mariana Dias. Ela é CEO e cofundadora da GUP, que é a empresa líder em tecnologia para recursos humanos no Brasil e conselheira da Endeavor. A Mari, ela é formada em administração pela USP e possui especialização em empreendedorismo e inovação pela Universidade de Stanford. Ela foi listada entre os 100 empreendedores latino-americanos do ano de 2021 pela Bloomberg Linha e também premiada pelo Valor Econômico como uma das executivas de valor de 2022 na categoria Startup de Sucesso. Ela é investidora anjo de startups fundadas por mulheres e desde 2023 ela faz parte do programa Young Global Leader do Fórum Econômico Mundial. Mari, bem-vinda. E eu queria começar te perguntando, antes da gente falar de GUP, falar de Ambev, queria te perguntar quem que é a Mari. Legal. Bom, a Mari é filha de uma nordestina, com uma pessoa interiorana aqui de São Paulo. E eu gosto de falar sobre isso porque eu acho que isso me formou bastante. Meu pai, ele era filho do pedreiro de uma imobiliária. E aí que o dono dessa imobiliária, né, viu uma oportunidade ali de ajudar meu pai. Acho que é por isso que eu gostei tanto também, né, do convite de vocês. E aí ele trouxe, né, meu pai para a imobiliária, investiu nos estudos que jamais ele teria condição de estudar. E aí meu pai, no resumo, hoje ele é dono dessa imobiliária, que é super Incrível. pequenininha, né? E conheceu a minha mãe também, que a minha mãe era secretária da imobiliária, e aí eu convivi nesse ambiente. Essa imobiliária foi o melhor negócio da família aí. Foi o melhor negócio da família. E eu cresci nesse ambiente, né, de empreendedorismo brasileiro, de pequeníssimo negócio que quase quebrou várias vezes. E eu tinha uma certeza, eu quero ir para a faculdade, não empreender. Eu quero seguir uma carreira executiva, né, fugir desse negócio que eu via a dificuldade, né, que era. Né? E eis que Mari, né, se tornou uma executiva da Ambev primeiro, mas depois teve um super sonho e começou a empreender. Mari, eu queria que você contasse um pouquinho da sua carreira. Então, você se formou na USP em administração. E como é que foi? Quando você terminou a sua graduação, você já sabia o que você queria? Já entendi que quero ter um descolamento do empreendedorismo, quero ter uma carreira mais formal, mais tradicional. Mas você já sabia onde que você queria trabalhar? Como é que foi isso? Ou as coisas foram acontecendo? Eu adoro essa pergunta porque ela mostra como a gente nunca sabe de nada. E a gente tem que abrir olhos para as oportunidades. Quando eu entrei na USP, eu queria muito trabalhar com marketing e vendas. Tanto que todos os meus estágios foram nessa área, né? Trabalhei em estágio na Unilever, na área de marketing, que era super desejado, adorei. Aí, quando eu estava terminando a faculdade, eu fui para entender, né? Puxa, eu vou para uma consultoria, para um banco, ou vou para um programa de trainee. Eu optei pelo programa de trainee. Quando entrei no trainee da Ambev, falei assim, gente, eu quero ir para vendas, quero o forte da Ambev. E aí, uma pessoa lá falou para mim, Mari, você tem a cara de gente de gestão. Aí eu, gente de gestão? Né? Gente de gestão é o RH da Ambev. Eu falei, não, gente de gestão não. Eu quero vender. Eu quero vender, eu quero ir pro core, né? RH é uma área muito operacional. E essa pessoa falou assim, Mari, tá cheio de problema dentro da área de RH. E eu acho que você vai gostar de resolver e a gente tá precisando de gente boa também. Eis que fui, me deixei. Eu acho que é super importante esse início de carreira, que a gente tem mais dúvidas do que certezas, a gente se permitir conhecer. Fui me permitir conhecer, resultado, nunca mais quis sair, me apaixonei por essa área e tô aqui até hoje.
Maria, acho que esse é um ponto importante. Claro que a nossa audiência pode ser qualquer pessoa, Sim. mas a gente olha muito para jovens, né? E eu acho que tem aquela angústia do qual que é a carreira que eu vou escolher Sim. para a vida. Parece que você está indo, sei lá, tá indo pra prisão, né? Exato. Você tem que tomar uma decisão com 18 anos e nunca mais. E não é bem assim, né? Não é. Eu acho que, assim, nesse início de carreira, a gente tem que querer conhecer, dar oportunidade, onde a gente vê que tem oportunidade. Então, por exemplo, o meu olhar naquela época foi, puxa, tudo bem, a área de vendas era uma área super core, mas existe uma oportunidade enorme de fazer coisas diferentes, né, e poder crescer nessa área. Então, deixa eu me permitir. E aí é sempre pensar assim, e se der errado? O que pode acontecer? Se der errado, eu vou tentar uma outra área, né? E eu gosto também de reforçar que na faculdade, eu estava tão indecisa, e isso é tão normal, né? Que em algum momento eu também queria trabalhar com o setor 2,5. E aí eu comecei a me enfiar em todas as coisas de setor 2,5. Me apaixonei por esse negócio. Aí dentro da empresa Júnior fundei uma área de responsabilidade social. Então até um momento nem era marketing e vendas, era uma outra. Então acho que o se permitir conhecer é muito importante. Eu acho que o curso de administração é muito bom. Eu fiz administração também. E eu falo que você vai descobrindo o que você não quer, né? Exatamente. Porque tem tantas coisas que você fala, isso aqui eu não quero. Exatamente. E aí no final o que sobrou, você fala, é por aqui que eu vou buscar. E aí eu queria te perguntar, você começou sua carreira na Ambev, conta um pouco pra gente, dentro da área de gestão, como foi sua carreira lá e o que te fez fundar a GUP? Legal. Quando eu entrei na Ambev, até esse início, né, eu acabei optando, né, a Ambev não outros programas de trainee, porque eu via que eu poderia estar perto de muita gente boa, e isso me atraiu bastante. E lá, quando eu entrei na área de RH, eu falei assim, bom, já que eu estou aqui na área de RH, né, deixa eu fazer o melhor que eu consigo. Então, eu me enfiei em todas as buchas possíveis e imagináveis. Eu lembro até hoje, assim, teve um ano inteiro que eu morei numa cidade chamada Viamão. Viamão, conhece? Fica no interior lá, né, do Rio Grande do Sul, pertinho de Porto Alegre, uns 40 minutos. Como é que você conhece Viamão, Eu sou catarinense. Ah, perfeito. A gente é bairrista e a gente até adiciona os outros estados que não são nossos. Eu morei um ano lá. Super pequeno. E lá tem uma das fábricas gigantes da Ambev, né? E só que tinha um problema de turnover, vários problemas de produtividade muito grandes. Era uma grande, né, um desafio muito grande. E aí eu sempre gostei de desafio. Então, quando eu via que tinha problemas, eu falei assim, gente, tenta me colocar lá. E aí eu fui pra lá. E olha que interessante, a vida ela é muito conectada. Eu super acredito nisso. Eu tenho certeza que eu não teria pensado na ideia da GUP se eu não tivesse tido essa oportunidade de Viamão. Porque lá a gente tinha um problema gigante de turnover. E aí eu me enfiei num projeto de Black Belt, sabe? Aí eu me enfiei num projeto de Black Belt para tentar entender quais são todas as variáveis de uma fábrica que tem correlação com turnover. E aí eu, dentro desse universo de correlação, de estatística, de números, eu vi a importância da gente metrificar muito bem os processos de gente. Então, 2 anos depois, esse aprendizado me ajudou a me conectar com uma outra dor, que era como que eu torno um processo seletivo mais eficiente, mais assertivo, para criar a ideia da GUP. Então, é super legal, né? Assim, como é importante você se aventurar nessas coisas e se dedicar ao máximo para você aprender, porque isso lá na frente vai te ajudar a conectar pontos, né? Que vão te dar ideias. E eu acho que principalmente no começo da carreira, que a gente tem muita vontade e muita energia também, né, gente? Porque vai ficando mais velha, a energia também vai... Eu acho que é um momento para você aprender, até porque se você errar, o erro nunca vai ser muito grande. Exato. E no final isso vai te ajudar a fazer outras conexões que são muito importantes. A gente tem um conselheiro no Pro que eu amo, que ele fala o seguinte, ele fala, Aline, a gente vai promover a pessoa que é legal. A pessoa que é mais interessada, que quer ajudar, que quer fazer. É essa pessoa. Pessoa comprometida. Comprometida. É essa, porque no fim do dia é uma bucha mesmo que a gente vai dar pra pessoa resolver. Então a pessoa não pode desistir, então tem que ser a pessoa que tá mais afim. Exatamente. E é muito sobre isso. É menos estratégico do que a gente acha e é mais de comportamento, né? Comportamento, ainda mais esse início. E eu acho que o principal objetivo nesse início é aprender. Eu lembro até hoje, né, nesse meio tempo de Ambev, esses quase 5 anos, eu morei em Curitiba, morei no Rio de Janeiro, morei em Porto Alegre. E aí, em nenhuma movimentação, eu perguntava quanto vai ser meu salário. Eu estava 100% interessado no que eu vou aprender. Né? Não venho de uma família rica, lógico que o salário era super importante na época para mim, mas eu estava muito interessada em aprender. Então, acho que esse é um negócio que para várias pessoas, quando estão no início de carreira, vêm conversar comigo, eu reforço muito. E aí, voltando, né, na sua pergunta, o que eu fiz lá na Ambev? Eis que no meu último ano, eu estava já numa posição corporativa, olhando a parte de gestão de todas as fábricas da Ambev, e um dos maiores problemas que a gente tinha era recrutamento e seleção.
porque a Ambev é um super nome, todo mundo quer trabalhar na Ambev, mas a gente tinha muita dificuldade de entender quais são as pessoas dentro de um volume enorme de inscritos que mais combinam com cada posição. Ao mesmo tempo, como eu vivi muito em fábrica, que é operação... Imagina que deve ter também cidades muito específicas, né? Super Onde tem a específicas, perfis muito diferentes. E como que era na fábrica o recrutamento? Eu recebia todos os dias uma pilha gigante de currículo. E a verdade é que, por mais bem intencionada que eu fosse como RH, era impossível analisar todos os currículos de uma forma assertiva, profunda. E aí que veio o estalo, poxa, e se a gente tivesse uma tecnologia para ajudar a gente minimamente, dar chance para todo mundo? Porque às vezes aquele último currículo em papel não ia ter a chance. Não ia ter chance. Então, a tecnologia ela vem para ajudar a gente a democratizar acesso, tornar mais assertivo usando boas variáveis. Infelizmente, comecei a ler muito nessa época sobre vieses inconscientes que existem. Por mais bem intencionado que a gente seja, existe no processo seletivo. Às vezes é um nome de uma faculdade, é um curso, e você já cria o seu viés. A cidade. Ou quantos quilômetros você mora daquele trabalho. E aí o grande sonho foi, poxa, vamos tentar fazer com que esse processo seja mais assertivo, mas a gente realmente consiga colocar uns critérios de diversidade que não impacte em nenhum momento sobre isso, né? Eu sou de um grupo LGBT, sempre acreditei muito em diversidade, então esse também foi um princípio desde o começo. Eu achei uma coisa muito legal. Eu sei que para a nova geração, papel parece ser uma coisa de outro mundo, mas antigamente funcionava assim. A gente levava o nosso currículo, assim, no papel, chegava lá, batia na porta da empresa e realmente... Fisicamente é impossível um humano olhar muitos currículos. E para a parte do candidato também, né? Assim, parece hoje em dia realmente, né, é meio descabível falar sobre isso. Em alguns lugares até tem as famosas filas de empregos, mutirões de emprego. Né? Até pouco tempo atrás, na CE, 2 anos atrás, é que parou agora, a gente tinha os grandes mutirões de emprego. As pessoas ficavam... do Cine, né? Exato, a madrugada inteira para entregar o seu currículo. E você não fazia ideia se alguém tinha visto. Eu acho que a tecnologia vem para que você tá aqui em São Paulo. Puxa, deixa eu ver se tem um emprego lá na Paraíba, né? Puxa, isso democratiza o acesso de uma forma incrível. Isso é muito legal. E aí, conta pra gente. Porque aí, você tava na Ambev e você falou, vou fundar uma empresa. Fundar uma empresa no Brasil não tá entre as coisas mais fáceis de se fazer. Você já tinha a experiência dos seus pais. Como que te deu esse estalo? Assim, você entendeu que era uma dor que você falava, daqui pode virar um negócio? Ou foi mais por propósito? Como é que foi essa construção? A gente tem muitos jovens, acho que no Brasil, mas no nosso recorte de proa, que querem empreender. Legal. O brasileiro é um povo que gosta da ideia de empreender. Então, conta um pouquinho pra gente como é que você fundou a GUP nessa perspectiva, né? Que é um mercado muito tradicional. Talvez hoje um pouco mais, né? Com mais tecnologia, mas era muito tradicional. Eu não, com aquela certeza, né, da minha experiência dentro de casa, eu não queria empreender de jeito nenhum. Então, primeiro veio a ideia, eu lembro até hoje, eu estava num voo, indo para Salvador para dar um treinamento, e aí veio a ideia. E eu pedi para a aeromoça, puxa, me dá um guardanapo, eu quero começar a rabiscar. Eu comecei a rabiscar no avião. Quando eu cheguei no hotel, eu mandei uma mensagem para os meus pais e falei, vou sair da Ambev. Foi um negócio muito... Foi um voo São Paulo-Bahia. Foi assim. São Paulo-Salvador. E aí, eu tenho essa foto até hoje, que eu ainda tirei uma foto, né? Lá pra eles e mandei, eu vou sair da... E eu era apaixonada, eu sou apaixonada pela cultura da Ambev até hoje. E aí, por que veio esse estalo? Porque vi assim, gente, não é possível que não tenha isso até hoje. Eu estava com essa dor, né? O problema vem de uma dor, eu estava tentando já resolver isso. Ao mesmo tempo, neste momento, a gente estava inserindo uma nova tecnologia na companhia para ajudar nisso, mas ninguém queria usar. Porque mais atrapalhar. Sabe aquela tecnologia que a gente é obrigado a usar? Mas ninguém quer usar? Aí tu vai e não funciona. Não funciona. Eu falei assim, gente, tem que ter alguma coisa diferente. E aí que veio isso. Mas eu não tinha a menor ideia por onde começar. E eu acho que a ignorância, às vezes, é uma bênção, né? Porque se eu soubesse... Eu falo muito isso no Pro, gente. A ignorância é uma dádiva. Você não sofre. Exato, porque ela também te dá coragem de fazer. E aí, qual que foi esse processo? A partir do momento que eu tive a ideia, eu já sabia que eu não ia conseguir fazer isso sozinha. E a primeira pessoa que me veio à cabeça foi a Bruna, que é minha cofundadora, e hoje é minha esposa. Por quê? Porque a gente não tinha nenhum relacionamento pessoal na época, mas a gente trabalhava em projetos parecidos lá na companhia. E tudo que a gente pegava dava certo, porque ela é meu oposto. Ela é completamente o meu oposto, né? Tem uma pessoa da GUP aqui que sabe que, assim, é bem diferente. Tanto que várias reuniões até hoje que a gente vai amarear, por isso que deu certo. Que legal. E aí eu pensei na Bruna. A Bruna trabalhava na Ambev há 8 anos, então
Essa é uma das grandes dificuldades, como convencer esses cofundadores a largar Total, né? tudo, né? E a proposta era o seguinte: você mora no Rio de Janeiro, bora morar em São Paulo junto para começar um negócio que eu não faço ideia se vai dar dinheiro, quando vai começar a dar dinheiro, mas vamos tentar por X tempo, all in, pra gente dar um máximo para ver se realmente, né, vai para frente. E aí depois a terceira pessoa que eu convenci foi meu irmão. E aí depois uma outra pessoa de tecnologia, somos 4 fundadores. E a parte mais difícil de empreender é o risco, porque a gente não tem certeza, né? Mas imagina, eu gostava da Ambev, como largar todo o trade-off, né, do que você deixa para trás. Mas eu sempre tive algo na minha cabeça que assim, vamos racionalizar o risco? Então eu racionalizei, coloquei numa planilha. Se der errado, o que vai acontecer? Era isso que eu ia te perguntar, porque você falou, né? Vamos trabalhar por um tempo determinado. Então você tinha, imagino eu, um dinheiro, um Exato. recurso e falou, poxa, eu consigo arriscar dentro desse tempo. Exatamente. Assim, eu E eu gosto acho que de essa é uma risco. dica muito legal, porque às vezes a pessoa fala, vou abandonar tudo. Não, se acalme, Exatamente, se acalme. Eu gosto Você de tem um risco dinheiro, controlado. você tem um, né? Risco controlado, que é, puxa, exatamente, será que eu tenho esse dinheiro? Eu tenho esse dinheiro para quanto tempo? Quais são as coisas que eu vou deixar de fazer para esse dinheiro, então, se prolongar? Vendi meu carro, eu morava sozinha, a Bruna sozinha, meu irmão sozinho, todo mundo foi morar dentro do mesmo apartamento para economizar É dinheiro. isso aí. A gente fez todos os trade-offs possíveis para em X tempo validar a ideia. E naquele início já tinha algumas pessoas querendo entrar como investidor anjo. Legal. E a gente falou, porque a gente conhecia de Ambev e tudo mais, a gente falou assim, a gente não quer. Nesse início eu só quero entender se alguém vai comprar, o cliente. Meu cliente vai ser meu investidor anjo. E aí que a gente foi, validou a ideia, começou a crescer. E depois de 2 anos, a gente pegou a primeira captação. Que legal, né? E vocês falaram, tem uma dor, mas eu quero saber se o cliente Exato. quer comprar meu produto, né? Porque às vezes a gente é apaixonado pela dor, né? Tanto que a dor, a ideia inicial, ela é só uma ideia. Nossa, a ideia inicial do que é Gup hoje, ela já se transformou completamente. Porque você vai aprendendo, vai refinando, aprendendo e refinando. E a teoria é uma coisa, a prática é outra, né? Exatamente. Então, acho que também tem esse ponto. Então, e aí você começou a Gup. Aí você fez ficar os 2 anos e conseguiram o primeiro investimento. Aí já não bateu mais o arrependimento, né? De voltar para Ambev. Já tava... Não bateu de voltar para Ambev. Mas tem muita gente que me pergunta, poxa, hoje a Gup é a maior empresa, né, Hoje é gigante, do país, né? de tecnologia para RH, mas até hoje bate frio na minha barriga, com certeza. Eu juro para você, São todos outros os dias. desafios também, né? São muitos, e eles mudam. Eu tinha uma imagem que assim, nossa, quando eu chegar nesse ponto aqui, eu vou ficar tão bem, tão tranquila, tão relaxada. Por isso que a gente tem que amar o que faz. Não necessariamente 100% do que você faz parte você não gostar de 100%. Mas tem que se apaixonar pelo caminho, porque os desafios só aumentam, as responsabilidades só aumentam. Então, você tem que gostar desse caminho, né? E aí, quando você, né, eu já vou entrar numa outra pergunta que eu acho que vai ser incrível. Mas quando você entrou nesse mercado tradicional, como que foi? Porque agora vocês são os maiores do Brasil. Agora todo mundo respeita, todo mundo admira, mas no começo... Foi muito Como difícil, muito difícil, porque 10 Porque anos o RH atrás... é muito sobre relacionamento também, né? Pra você Sim. poder entrar nas empresas. O canal é difícil. A gente tá falando de um B2B aqui, né? Exatamente. E Enterprise, que a gente começou ainda pelo grande. Assim, no começo, já falando de 10 anos atrás, empreendedorismo por si só já era desafiador, em qualquer área. E aí, o que eu fiz? Eu tentei encurtar caminho de aprendizagem. Puxa, deixa eu conhecer quem são as pessoas que eu tenho minimamente em contato para me ajudar, como eu tiro essa ideia do papel. E aí, a importância de ter o famoso networking, que é assim, poxa, deixa eu conversar com pessoas que já fizeram, já erraram, para eles tentarem me ajudar, para eu não errar as mesmas coisas. Nos 2 primeiros anos, gente, ainda bem que eu não tenho gastrite, mas eu tomei tanto café, mas tanto café de mentoria. Via que uma pessoa sabia mais do que eu, ia lá e marcava um cafezinho, aí com isso vai, né, te dando mais ferramentas. Você vai construindo, né? Exato. E aí, bom, para o mercado de RH, então o empreendedorismo por si só já não tinha, né, tantos exemplos assim, mas no mercado de RH menos ainda. Os investidores, eles tinham muitas teses nessa época para mercado financeiro, para marketing. Quando a gente falava assim, HR Tech, Ele nem sabia o que era, né? nem sabia o que era. A gente foi a primeira HR Tech do Brasil a receber o investimento. Então, muitos a gente teve que, poxa, ajudar a mostrar o quanto que esse mercado tinha potencial. Tanto que hoje muita gente pergunta, Mari, como que é você com alguns concorrentes? Eu falei assim, gente, eu acho ótimo, maravilhoso. Mas agora a gente tem mais gente pra falar do mesmo assunto, né? Gente, o mercado é gigante, então isso é muito bom. É muito ruim quando você tá sozinho, né? E aí o desafio estava em, primeiro, conseguir montar essa tese no mercado brasileiro, a gente conseguir mostrar para o RH que tecnologia não era um inimigo, era um aliado. Desde
2015 que a gente começou, a gente já iniciou com inteligência artificial no recrutamento e seleção. Então agora tá fancy falar de inteligência artificial. Mas a gente falando de 10 anos atrás. Fala assim, olha, inteligência artificial. Então, assim, muitos reclamam assim, meu Deus, eu não quero, isso vai tirar meu emprego. A gente, não, isso vai te ajudar. Vai facilitar a sua vida. Então, assim, muito desse início foi evangelização. Assim, eu colocava muito isso na GUP. Nós somos missionários de explicar para o mercado como tecnologia é importante. Porque existe uma coisa assim que o Brasil é um país subdesenvolvido, né? E pessoas é um dos maiores custos de qualquer empresa. E a gente já sabe que, dada a estrutura do Brasil, o custo do Brasil e tudo mais, já não é tão competitivo quando a gente se compara com o mundo, a gente construir empresas aqui. Uhum. Então, a nossa tese de impacto também se a gente torna as empresas mais competitivas por meio de pessoas, eu estou ajudando o Brasil, realmente, né? Conseguindo colocar as melhores pessoas, as melhores vagas, agora treinando, ajudando engajamento, né? Para que a gente consiga competir com o mundo, senão daqui a pouco eu só venho empresa de fora, com custos muito menores, e a gente não gera emprego no nosso país. E não tem como um país crescer sem gerar emprego. Exato. Né? Então, assim, foi muito de evangelização do mercado para crescer e fazer início de empreendedorismo, eu sempre falo, é fazer muito bem feito com o cliente, porque você não tem marca, você não tem canal, você não tem dinheiro, você não tem nada. Não tem nada O mesmo. que você tem? Cliente feliz. Esse é o maior ativo do empreendedor. Cliente feliz e que depois você fala assim, você gostou bastante? Gostei. Eu posso te indicar quando eu estiver quase fechando com o cliente para você falar com ele? Vai dizer que é bom mesmo? E é isso, esse é o orgânico. A gente ficou orgânico, 100% orgânico, sem nenhum real em mídia durante 5 anos. Que foi crescendo assim. E acho que eu tô para conhecer um canal melhor do que o cliente feliz para esse início, sabe? É a indicação. Que tem que ser para sempre, né? Nesse início, então. Total. Mari, eu queria... Teve uma entrevista que você deu, né? Que você disse que liderar a GUP é um ato... também, né? Um ato político e pessoal, né? E quando que você percebeu na sua trajetória, né? Como mulher LGBT... Você já falou dos seus pais aqui, filha de uma história de superação, que isso estava profundamente enraizado com a forma com que você lidera. Uhum. É uma construção, né? Às vezes essas coisas não são óbvias, assim, os seus valores, né? O que te molda. Mas você tem noção da sua responsabilidade, do seu papel. Exato. E aí você, assim, à medida que você cresce a sua responsabilidade, né? Então, hoje, por exemplo, a gente está no meio de um momento como o mundo, e eu estou falando muito isso dentro da GUP, de mudança como ninguém aqui vivenciou. Isso não é uma mudança blockchain, isso é uma mudança estrutural de mundo que a GenAI está vindo, que é gigante. Tava um mês atrás num evento lá em Las Vegas, um dos maiores gurus de RH do mundo, ele colocou um slide, estava escrito assim, 2025 vai ser lembrado para sempre na história da humanidade como o ano que mudou tudo. Então, eu fiquei arrepiadíssima. E aí que, assim, dentro da GUP hoje, a gente tem uma responsabilidade gigante porque 80% das empresas do Ibovespa são clientes da GUP. É muita responsabilidade. Ao mesmo tempo, a gente tem a responsabilidade, sim, de criar um novo. Então, assim, como é que você, numa posição grande, você consegue ainda disruptar o seu próprio mercado? Né? Como é que você consegue, renovar a sua ambição? Como faz um navio anda rápido, né? Exato, para você, assim, gente, tá começando a nascer uma outra coisa, vamos ajudar a nascer isso daqui, né? Do jeito certo, né? Do jeito certo. Então, a gente tem... A nossa responsabilidade é fazer tudo isso, mas com os comos que a gente acredita. Então, a gente acredita, tem um valor dentro da GUP que chama gerando pertencimento. Né? A gente não contrata ninguém que não tenha aderência a esse valor. Tá tudo bem se você não tem, mas aqui não vai ser o espaço para você. Né? Que é você conseguir incluir, você conseguir realmente colocar todos os subgrupos para conversar. Eu acabei de voltar de uma licença maternidade que a gente estava falando, e eu fiquei com... Sabe, eu falei assim, gente, como é que eu não vi isso? Não tinha uma sala de amamentação na GUP. Poxa, a GUP, assim, o escritório, a gente tem... A grande maioria está online ainda, mas como assim não tem? E aí, quando eu vivi isso, que eu falei assim, gente, uma mãe num escritório não ter uma sala... É inadmissível. Inadmissível. Então, assim, é só quando você vive... E aí, assim, poxa, aí eu fiquei muito pensando como é que eu poderia ter encurtado esse caminho, como é que você chama... E olha que a gente tem 60% de mulheres na GUP. Em todos os níveis de liderança, inclusive no C-Level, que é um super orgulho pra gente. Super raro. É super raro. Na engenharia, mais de 30% da engenharia são mulheres. E a gente tem todos os grupos de diversidade, assim, numa representatividade muito grande. Mas mesmo assim, você tem que estar com a cabeça aberta para sempre poder melhorar. E acho que esse foi um exemplo, sabe? Que loucura, né? Uhum. Você me lembrei do livro da Sherry, que é do Faça Adoro Acontecer. esse livro. Esse livro é maravilhoso. E ela fala que ela descobriu isso
O dela não era de amamentação, era da vaga do estacionamento. Eu adoro esse exemplo E também. que ela precisava, que ela teve que estacionar. E ela falou, meu Deus, de caminhar um monte com um barrigão gigante. Ela falou, como assim? Ninguém nunca pensou, né, em ter ter um espaço. E depois eles criaram as vagas, claro. Que são coisas muito óbvias depois, né? Mas na hora você fala, poxa, Exato. nem Então, parei pra tem pensar, sempre né? espaço pra gente melhorar, sabe? A gente precisa estar muito atento, né? Muito atento. Você tem que querer aprender, você tem que querer poder olhar, porque é muito fácil fechar o olho. É o mais fácil, né? Você tem que ter uma curiosidade bem, É. bem forte. E eu queria, e ainda nessa mesma entrevista que você deu, né? Você contou, essa eu tô super curiosa, que você se reinventa a cada 3 meses. É um Gente. quarter isso? Gente, exato. Como você faz isso? Olha, nessa velocidade de transformação. Mas você tem uma folguinha depois dos 3 meses, não tem? Pra dar uma relaxadinha? Então, eu vou te contar algumas coisas que eu fui aprendendo até pra como que a gente faz pra trabalhar de uma forma tão intensa, mas mantendo a sua saúde mental, que é um dos grandes desafios que a gente tem, né? A Gup, ela cresce muito em todas as complexidades. Então, por exemplo, nos 2 últimos anos, 2 anos e meios, a gente fez 3 M&As. É muita coisa. A gente comprou nosso principal concorrente, a gente comprou uma empresa lá de São Luís do Maranhão, comprou uma empresa de Itajaí, multiplicou N vezes nosso time. Então, é muita complexidade. Isso faz com que você que está liderando o negócio tenha que puxar essa responsabilidade. Se eu não me multiplicar nessa velocidade, eu vou estar atrasando esse negócio. Então, isso de você a cada 3 meses ter um processo de gestão. Por exemplo, eu sou da Ambev, eu amo processo de gestão, Falcone, PDCA. Eu gosto também. Eu adoro essas Eu gosto coisas, também. Black Uma Belt. planilha é uma coisa maravilhosa, a gente organiza a vida. E quarter é vida. Exato. Então, assim, a gente às vezes é tão disciplinado na rotina do trabalho de, puxa, a cada 3 meses, igual lá na Gup, a gente tem um ritual que chama Dia T. O Dia T é o dia de trabalho para ganhar atração no próximo tri. Quando a gente para, olha tudo que deu certo, não deu. Né? Poxa, a gente tem N rituais aqui para fazer isso. E com a sua vida pessoal? Qual é o momento que você para falar para onde eu, Mari, tenho que ir para dar o próximo salto da Gup e meu para conseguir puxar isso? Quais são os meus gaps? Como que eu vou fechar? Quem que está nos ouvindo tem uma planilha de PDI montada por você? Né? Que você fala assim, puxa, em 3 meses eu quero desenvolver isso. Então, eu acho que eu tive que criar esse mindset de racional para eu conseguir me puxar, porque eu nunca empreendi. E se o sonho é tão grande, eu vou precisar continuar crescendo, a cada 3 meses eu tenho que me reinventar. Vou dar um exemplo, eu voltei de licença maternidade em fevereiro. Gente, fevereiro para cá o mundo é outro completamente. Mudou muita coisa, com todas as tecnologias. Acelerou que a gente tá muito, vendo. que a gente achava que era futuro, a gente falou, opa, já é presente. Já é presente, né? Então, assim, como é que você faz para cada 3 meses você parar? Deixa eu fazer essa reflexão. O que mudou do mercado? O que mudou aqui dentro? Então, isso é realmente verdade. E aí, sobre saúde mental. Nessa intensidade toda, eu acho que é tão importante quanto ter a disciplina de você se desenvolver, é também ser os momentos que você tem que parar. Isso foi um negócio que eu tive que aprender também na marra, né? Eu venho de uma companhia que também é super acelerada, né? E eu acho que eu tive que aprender, e é uma das melhores coisas que me ajudam, é quando eu tô no meu momento de descanso, eu parar de verdade. Quem nos ouve, isso não é simples. Não é simples, porque a coisa mais difícil com esse celularzinho aqui é você tá lá em casa, você abre e-mail, você faz isso, você faz aquilo. Reloginho, que vem a notificaçãozinha. Eu tinha esse relógio, nem uso mais, que senão assim, eu não consigo parar. Então, você vê, né? Não tem como. É muito difícil, né? A gente, com 50 milhões de usuários, então assim, é 24 horas por dia. E problema tem todo dia, né? Todo dia. E aí eu aprendi isso, e também porque, né, eu tenho 2 cofundadores que são da minha família. Então eu tenho momentos de lazer com esses cofundadores. Então imagina que insuportável seria todo momento pessoal eu tá ali, Gup. E eu amo a Gup, né? Mas você tem que saber parar. Férias, você tem que saber parar. Lógico que um momento ou outro, né? Eu também não acredito na separação completa. Acho que essas 2 coisas são super juntas. Mas tem que ter um mínimo de disciplina para conseguir relaxar. Senão você burnout. Ô Mari, mas você sabe que isso é uma coisa muito recorrente dos CEOs. E eu gosto muito que todo mundo traz coisas muito parecidas. É óbvio que todo mundo trabalha e trabalha bastante. Sim. Mas você precisa ter um momento para você. Precisa. E aí cada um tem o seu caminho, o seu esporte, sua forma de descansar, de relaxar, mas você precisa fazer isso. É um ato de amor com você. E acho que a gente passou de um momento, trabalhar sem parar. Acho que a gente já ultrapassou essa fase e sabe que ninguém aguenta isso. Agora você precisa trabalhar bem, mas você precisa parar para continuar trabalhando bem, né? Exato. E saber também que existem exceções, né?
vão ter momentos de mais intensidade no trabalho. Mas não pode ser sempre, né? Exato, e tá tudo bem. Putz, aqui vou ter que dar muita intensidade. Aí depois eu tenho que parar. Opa, qual que é o meu dia? Então, da mesma forma que você organiza muito bem sua agenda do trabalho, como é que você ajuda a organizar as outras agendas também, né? Mari, conta pra gente como é que você organiza um pouquinho a sua agenda. Depois eu entro nas perguntas dos Olha, alunos. Tem um negócio que eu sempre falo que assim... Agora como a bebê. Agora como a bebê, né? Minha agenda é minha estratégia. Então, assim, nesse momento que eu tô abrindo o quarter, quais são os meus focos? Por exemplo, agora, né? A gente tá com 2 projetos enormes lá, um foco gigante, então minha agenda tem que traduzir isso. E aí eu tenho uma assistente que me ajuda com a agenda, mas assim, ela não toca, eu não gosto que toque no flow e na proporção da minha agenda. Pode mudar uma reunião ou outra, né? Porque para mim ali Você sabe o que é a é prioridade. super importante. Então, eu tento sempre pegar quais são os objetivos da GUP para o próximo ciclo, aonde eu, Mari, vou ter que investir mais intensidade, e aí eu tento traduzir isso na minha agenda já organizando. Uma outra coisa que eu gosto de fazer é pensar sempre nos rituais. A empresa muda de forma constante. Não necessariamente aquele ritual de 6 meses atrás funciona mais para agora. Né? Igual esse dia T, eu fazia antes de um formato, agora eu tô mudando. Então, faz parte, né? Então, qual que é o momento que você para olhar assim, sabe aquela reunião que era super legal? Não tá funcionando para nada. A gente só tá parando a galera, tá sendo super improdutivo e não tá ajudando a mudar ponteiro. Opa, então deixa eu mudar isso daqui. Então, é como eu tento me organizar. Muito legal. Mari, a gente, antes, né, da gente fazer esse podcast, a gente mandou para os nossos jovens no nosso Instagram perguntando para que eles mandassem perguntas. Tá. Eles mandaram algumas perguntas, então a gente escolheu algumas que eu gostaria de fazer para você. Então a primeira pergunta é do Lucas. O Lucas tem 23 anos. Oh, saudade dos 23 anos. Qual foi o desafio mais difícil da sua carreira até agora e o que você fez para superar? Mais difícil foi decidir sair da Ambev. E aí eu tenho mais um outro que daqui a pouco eu já falo. O que eu fiz para superar é o que a gente falou aqui de tentar entender o risco e você meio que metrificar isso para você estar ciente dos seus trade-offs, né? É igual empreender, como a gente falou, conforto, né? é muito intenso. E eu sempre acredito que a gente tem N pratinhos, né? Agora eu tenho um pratinho da filha, eu tenho um pratinho dos amigos, eu tenho vários pratinhos. Qual pratinho que você topa deixar cair? Você ter claro qual pratinho você topa deixar cair. Então, se você tiver isso claro, as dores e as dificuldades pesam menos na sua decisão. E um outro momento difícil foi na pandemia, super difícil. Imagina que a gente estava no mercado de só recrutamento e seleção naquela época. Recrutamento, alguém recrutava na pandemia? Todo mundo só demitia. Só demitia. Então, de um dia para o que o mundo outro... ia acabar, né? Exato. Então, de um dia para o outro, a gente teve 70% dos clientes levantando a mão que iam sair da GUP. Então, foi um momento mais desafiador da vida. E nesse... Você desliga o celular pra não receber. Não vou nem entender. E nesse ano, o resumo da história é que a gente dobrou o tamanho da GUP. Então, foi um ano de... Que veio de uma crise gigantesca e acabou gerando uma grande oportunidade. Não desperdice a crise. Eu adoro falar isso. Eu adoro o problema. Não desperdice a crise. Ela pode te ajudar a se reinventar, sabe? Muito legal. E aí eu tenho uma outra pergunta, que é da Heloísa. A Heloísa tem 21 anos. Você acredita que alguém sem experiência consegue se destacar em uma seleção? O que mais conta na hora da escolha? Todo mundo tem esse, né? Nunca trabalhei. Heloísa, a gente tem esse ponto no Proa. E jovens falam, Aline, fala o que na entrevista se eu nunca trabalhei? Sim. Elo, já tô íntima de você. Fica tranquila. Ainda mais esse início de carreira, né? Ó, vou te dar um exemplo. Mesmo para cargos sêniors, muitas vezes a gente contrata, por exemplo, uma pessoa para liderar RH, que não necessariamente trabalhou com RH, mas porque a gente observa algo que se chama competências. Competências são comportamentos que a gente entende que são super importantes para, né, aquela função e que aí a gente fala, puxa, pode fazer muito sentido. E nesse início de carreira, comportamentos como resiliência, paixão, comprometimento, vontade de aprender são muito importantes. E às vezes, como é que o RH vai conseguir pegar se você tem isso ou não? Você dando exemplos que não necessariamente é do seu mercado de trabalho. Sabe aquele projeto que eu fiz na escola? Que eu fiz um trabalho em grupo? Puxa, um grupo de isso, jovens, um grupo de jovens. É um trabalho voluntário em qualquer atividade. Porque, por exemplo, comprometimento você não precisa ter só no trabalho, você pode ser na sua casa, na sua vida. Então, traga isso. E a minha principal dica para uma entrevista é: tem que se preparar. A pior coisa que tem é você sair de uma entrevista, fechar a porta ou desligar o call e falar, putz, devia ter ido melhor. Perdi pra mim mesmo. Perdi pra mim mesmo. Então, assim, não desperdice a necessidade de treinar a entrevista, se preparar, entender quais são essas possíveis competências que a empresa vai querer ver em mim. Vou te dar uma dica, sabe como que você vê isso? Pela cultura.
Como que você tem que fazer? Pega uma folha sulfite, a cultura, sei lá, tem um valor que se chama trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Tenta você pensar quais são as experiências que eu vivi que traduzem ao máximo que eu tenho isso, trabalho em equipe. E deixa lá. Por quê? Porque durante a entrevista, aonde você tiver oportunidade, tenta mostrar essas competências que têm ligação com a cultura. Que você não necessariamente precisa da experiência. Você precisa contar histórias que você viveu que podem, né, mostrar que você tem essa competência. Muito legal. O nome da pessoa é difícil. A Kimberly, de 17 anos. Ela fala o seguinte: vi que a GUP usa bastante tecnologia nos processos seletivos. Sim. Como isso pode ajudar quem está procurando sua primeira oportunidade? Que legal, muito. Porque essa primeira oportunidade, ela pode estar em qualquer lugar. Então, primeiro é um acesso. Você não necessariamente precisa trabalhar presencial hoje em vários empregos, então você consegue procurar empregos no Brasil inteiro, né? A gente tem um portal de vagas da GUP, que lá tem mais de 100 mil vagas publicadas todos os meses, então essa é a primeira parte. A segunda é que a tecnologia pode te ajudar a dar visibilidade do processo. A GUP, desde o começo, a gente se preocupou, uma dor que a gente viu dos candidatos é a pessoa não faz ideia quantas etapas que vão acontecer no processo. Você se inscreve, mas nunca mais você fica... Então, tanto que alguns candidatos falam assim, poxa, GUP, tem etapas demais. A gente fala, gente, pelo menos vocês estão vendo, porque a maioria dos processos você não faz ideia. Então, assim que você se inscreve, você consegue ver quantas etapas, como que está a concorrência, o que é esperado dessa vaga. Como mais a tecnologia pode ajudar? Vou dar um exemplo. Coisas que são inovações que 2 anos atrás eu achava que ia ser impossível. A gente acabou de lançar um negócio agora que você consegue fazer inscrição em diversas vagas por meio de áudio. Olha isso. Legal. Então, no WhatsApp, né, essa vaga pode começar já a conversar com você e você, com áudio, você vai lá e se inscreve. Isso para cargos operacionais foi um salto, né? Porque, poxa, cargos operacionais que não necessariamente têm toda a escolaridade, poxa, agora conseguem se inscrever por ali. Olha a tecnologia deixando mais acessível. Então, são alguns exemplos. E qual que é a dica que você dá para quem usa a plataforma? Como ter sucesso na GUP? Primeira coisa é entender o que você quer. Eu não gosto da estratégia de atira para todos os lados, né? A melhor estratégia para mim começa por você entender o que eu realmente quero e onde estão as minhas dúvidas que eu quero me aventurar, e tudo bem, né? Depois desse screening, você vai lá no portal da GUP, por exemplo, e começa a procurar, puxa, dentro do que eu acho que é um estágio financeiro, um estágio em RH, o que tem de oportunidades? Ali você vai, poxa, eu já entendi a área, o que eu quero, entendi o que é possível. Que tipo de empresa eu quero trabalhar? Né? Que as empresas são muito diferentes. Uma empresa de tecnologia é totalmente diferente de uma empresa estatal. Pedem outras competências, então tenta fazer um filtro ali também. Legal, agora eu cheguei na vaga. Qual que é a minha dica? Né? Olha a descrição da vaga. Primeira coisa, o que é pedido nessa vaga? Será que você tem? Será que você não tem? Eu não tenho 30%, Mário. Desisto? Não desiste. Porque às vezes se você tem a maior parte, já vai ser muito importante para a empresa, mas tenta se preparar de como que você vai fechar esse gap, né? O que está faltando, como é que você vai compensar, né? E aí, a partir desse momento, tudo bem, entendi o que é pedido, entendi qual que é a empresa, como que eu me candidato na plataforma para ter o melhor resultado possível? Gente, na plataforma da GUP, você precisa descrever da melhor forma possível quem é você. Porque a gente usa toda uma tecnologia pra gente tentar ao máximo entender o quanto de fit tem então, com tem que aquela gastar vaga. bastante energia para escrever bem ali, para colocar bem Exato. as informações. E é igual a entrevista, é a mesma dica da entrevista. Se você chegar numa entrevista e você não dá o seu melhor na entrevista, você descrever, como é que o RH vai saber que você é excelente? Outro dia eu fui dar coach para uma pessoa também de início de carreira, que ela estava muito brava com uma entrevista, que a mulher não entendeu o valor que ela tinha para aquela vaga. Eu falei, mas como é que você falou disso daqui? Poxa, você não falou o que você tinha que falar, que é onde você brilha aqui. Então, não tem como a pessoa do RH saber. Então, é a mesma coisa. Descrição de vaga é importante por isso. A gente tem, inclusive, um curso, tá no YouTube, é de graça. Tem 10 aulas só sobre dicas de o que você pode fazer para conseguir passar em diversas vagas que são muito competitivas. Então, também deixo uma dica depois aqui. a gente pega e coloca aqui no nosso link para mandar também para todo mundo. Muito legal. Mari, eu queria que você trouxesse para a gente uma visão de empresa grande, Ambev, versus uma startup, que já não é mais uma startup, né? Mas é uma empresa que é sua. Qual a grande diferença entre esses dois tipos de empresa, essas duas experiências, assim, o que é muito diferente nos dois? Eu acho que uma grande empresa, a gente tem seus desafios, mas os caminhos estão um pouco mais claros.
e a gente tem mais ferramenta, tem mais suporte, né? Numa empresa de alto crescimento, menor, os caminhos estão menos claros e você tem menos suporte. Então, competências como protagonismo, competências como você conseguir ter coragem de se arriscar, porque, por exemplo, eu na Ambev, eu ia fazer um projeto, eu me assessorava com 10 pessoas ali para me ajudar. Poxa, você já fez isso? Me conta como é que foi. Eu empreendendo, eu não tinha isso. Então, é diferente, né? E você como colaborador em uma startup, é você realmente ressignificar o caos. Porque vai ter caos sempre. Mas você gosta desse caos? Porque o caos tem uma parte boa que eu amo. Eu adoro trabalhar em caos, que é aprender, você desafiar, você construir um novo que ninguém nunca construiu. Todo dia é um dia novo, né? Todo dia é um dia novo. Ai, Maria, eu não gosto disso. Então, talvez não é. Por isso que eu amo cultura. Cultura é algo que a gente tem que realmente estudar antes de entrar numa empresa, porque é igual namorado e namorada. Não é pra todo mundo. Tem que combinar Mas com a pessoa você. é incrível, só não é pra você. Exato. Então, depende dessa cultura, né? Nossa, essa dica é uma dica muito legal, né? Porque às vezes a gente Sim. fica olhando muito o nome da empresa e esquece de olhar a cultura da empresa e falar, Super poxa, isso é super importante. legal, mas não tem nada a ver comigo. Exato. E assim, existem várias teorias sobre cultura. O que eu acredito é que a cultura muda. Tanto da empresa quanto da pessoa. Vou te dar um exemplo. No início da carreira, eu estagiei na Unilever, que tem uma cultura oposta da Ambev. Unilever e Ambev são opostas. E naquele momento foi incrível. Mas pro meu próximo passo, que eu queria outras coisas, tinha outras ambições, a cultura da Ambev era melhor pra mim. Uhum. Então, não tem certo e errado. Também tem o seu momento, o que você espera, né? Não fala assim, poxa, o que eu faço? Eu acho que é quando você consegue encontrar essa situação privilegiada de fazer uma coisa que você tem aptidão, que você sabe que você faz bem, com uma coisa que você gosta, sabendo que vão ter coisas que você não gosta e que faz parte, né? Junto com a sua ambição. Porque às vezes eu amo fazer squash, eu amo fazer squash. Mas eu não vou ser só jogador de squash, porque eu tenho algumas ambições de vida também. Uhum. Então, como é que eu vou unificar essas três coisas para conseguir decidir o que é melhor para mim? Sabe o que tudo isso que você vem me falando me remete muito a um projeto de vida, né? Projeto de vida, projeto profissional. O que é importante pra mim? O que eu quero construir? Uhum. E quais são os meus limites nesse processo também, Sim. né? O que eu quero deixar de lado? O que eu quero, o que eu topo e pra mim tudo bem, Uhum. ou que eu topo por um tempo e depois não topo mais. E eu gosto muito desse modelo da gente ser flexível. Sim. Até porque eu acho que o mundo ele tá tão diferente Uhum. que você pensar numa uma carreira única e falar, eu sou assim, sabe, né? A Poliana, nasci assim, morreu. Não dá mais. Eu acho que o mundo vai mudar tanto que a gente precisa estar aberto a isso. Mas é importante que você seja o protagonista, né? Porque senão você é levado pelas águas. Ser levado. Porque o mundo tá mudando e você não sabe quem você é direito. Acho que você precisa. E você traz muito isso em toda a sua fala. Daí você fala, eu sabia o que eu era, eu fiz o meu cálculo de risco, eu queria fazer isso, eu fiz. É tudo muito pensado. Tem um risco, obviamente, que tem. Mas você era a dona do processo, você que estava dirigindo aí a locomotiva, não era, vou deixar as coisas acontecerem. Porque a gente acha um pouco que startup é isso também, né? Deixa o mundo me levar. Não é bem assim, né? Só o Zeca Pagodinho que usa, né, esse Exatamente. termo. E, Mari, eu queria te perguntar sobre como é liderar uma empresa com crescimento acelerado. Tá. Isso exige que você tome muitas decisões difíceis e o tempo todo. Uhum. E como que eu queria que você contasse pra gente como é que você faz, como é o seu processo decisório. Tá. Assim, hoje, por exemplo, até brinquei que eu vim sem mala, sem bolsa, porque eu ainda vou voltar pra Gup, né? Então, assim, é uma reunião atrás da outra. Toda reunião que você entra é uma decisão, das mais, né, impactantes às menos, mas você tá o tempo inteiro tomando. Acho que, assim, em tudo você vai ter risco. O que eu tento me guiar é aonde o impacto, se eu tomar uma decisão errada, vai ser maior, e aonde eu preciso tomar com mais velocidade. Então, é meio que um modelo mental que me ajudou de impacto e de velocidade. Porque, às vezes, eu preciso tomar uma decisão muito rápido e que tem um baixo impacto. Então, tudo bem eu não ter todos os dados do mundo, né? Até porque se der alguma coisa errada, não é tão Exato. grande. Agora, se eu Não preciso morre tomar ninguém, uma né? decisão muito rápida, mas o impacto de errar é gigante, eu preciso de mais dados, mais embasamento, né? E aí, olha só, eu preciso tomar rápido. E eu sei que se eu não tomar, pode ser pior. Então, vou tomar mesmo, às vezes, com 70% de certeza, sabendo que pode dar errado. É que nem a minha planilhinha lá do começo, quando eu Você acha que saí. seu processo decisório é mais racional que emocional? Tem gente que fala, tem um feeling
Eu acho que vão no depende, feeling. por exemplo, vamos comprar uma empresa, não tem como ser emocional. O impacto é gigante, né? Depois você vai comprar outra cultura, muito dinheiro. Exatamente. Eu trabalhava com M&A no passado, Aham. então... Ah, exato. Então não tem Não, se como. você errar, você se Exato. lascou. E Com aí todo você, respeito. você tem que entender muito bem e tem coisas difíceis que não é só os números, é você entender o founder, a cultura, são coisas Tem coisas que não estão nos subjetivas. números também, Não estão né? nos números. Então, por exemplo, qual que é o processo decisório de um M&A? Né? Alto impacto. Então, eu preciso de mais tempo, mais dados para tentar minimizar. É certeza que eu vou acertar? Não. Mas eu vou tentar ao máximo, né, minimizar o erro. Então, é um pouco dessa Porque matriz que me depois tem todo o ajuda. processo de integração que pode ser maravilhoso ou pode... Exato. Mas o que eu tento falar lá na GUP também é cuidado, porque a dúvida, às vezes, é bem pior do que uma decisão errada. Porque a dúvida te deixa no limbo, ela atrapalha o protagonismo. Então, eu acho que a dúvida você tem que ou pedir mais informações ou falar não. Exato. Então, assim, poxa, você tá com uma dúvida, igual a gente tá falando aqui, de carreira. O que você está fazendo para você mitigar nessa dúvida de carreira? Né? Com quem que você tá conversando, o que você tá procurando, o que você tá estudando. Senão você vai ficar com uma dúvida e não vai tomar nenhuma decisão. Aí, eu não tomar a decisão é a pior decisão. Né? E eu acho que a gente fazer esse contorno na carreira, eu acho que é melhor você tomar uma decisão errada na carreira do que você não tomar decisão nenhuma. No mínimo, você vai aprender, você vai trabalhar com alguma coisa, você tem certeza que você não quer. Olha que aprendizado lindo. Uma história maravilhosa pra você contar na próxima entrevista. Exatamente. Então, eu acho que a gente precisa... Às vezes a gente, principalmente na juventude, a gente vai evitando tomar decisões. Eu acho que o segredo da vida é tomar muitas decisões. Concordo. Posso só colocar um pontinho aqui, que é a gente não confundir isso com falta de resiliência. Então, por exemplo, né, algo diferente que está mudando e que faz parte do mercado. Os nossos pais trabalhavam mais de 20 anos na mesma empresa, né? Nossa geração já foi diferente, a geração da minha filha, então, nem imagino o que vai ser, nem sei né? como vai ser o emprego. Nem sei como é que vai ser o emprego. Espero que dê emprego. Exatamente. Mas, assim, eu vejo às vezes alguns jovens, né? Puxa, eu vou para um lugar, não gostei, já vou sair. Cuidado. Ou CEO, a gente fala o estagiário CEO, né? Exato. Com Não tô 6 sendo meses. promovido, já vou sair. Assim, a minha dica, na minha visão, é que você precisa conseguir coletar os aprendizados, ter ciclos. Então, puxa, já estou arrependido, mas cuidado, porque o fato de você ficar um pouco mais, para você ganhar aprendizado sobre os erros que você tomou, isso pode dar uma bagagem gigante. E é super valorizado isso nas entrevistas. Quando eu pego uma pessoa que ficou pulando muito de lugar em lugar, assim, eu quero entender os motivos, porque às vezes tem motivos. Às vezes. Mas isso é ruim. Isso mostra um pouco de falta de resiliência. Essa era a minha próxima pergunta, como você olha pra isso? Porque eu, quando olho, falo, mas a pessoa não fica 6 meses no mesmo lugar? Então, tem que tomar um cuidado. E eu acho que um ponto importante também, uma dica que eu sempre dou, é que história que você quer contar. Acho que essa é uma boa frase pra vida. Tô aqui na empresa, qual que é a história que eu quero contar? Exato. A história precisa ter começo, meio e fim. Não dá pra ter só um começo, né? Perfeito. Mari, a gente já tá indo aqui, infelizmente, já se encaminhando mais pro final do nosso bate-papo. E eu queria te fazer uma última pergunta, depois a gente vai entrar no nosso bate-papo. Bate-bola, que são perguntas mais rápidas. Mas eu queria te perguntar, qual mensagem você gostaria de deixar pros jovens que, acho que é o mais normal, ainda não tem clareza muito bem sobre qual caminho seguir, mas que tem vontade de mudar de vida, de fazer uma transformação significativa na sua vida, no seu entorno, mas que ainda não tem essa clareza de esse é o caminho que eu quero seguir? Trabalho, gente. Eu tô pra conhecer alguma coisa mais, sim, é ralar, sabe? É ralar mesmo. Eu sou filha do filho do pedreiro da imobiliária, que mudou a vida porque ele pegou aquele trabalho de motoboy e ele foi o melhor motoboy que poderia ser, até que alguém foi lá e pagou uma faculdade pra ele. Então, assim, é o que Pra você alguém pagar pega. a faculdade porque ele era muito bom. Então, e era um motoboy, né? É Então, isso. assim, poxa, o que você tá fazendo para ser o melhor naquilo que você tem de oportunidade? É agarrar as oportunidades. O que me dói o coração, às vezes, é que eu vejo alguns talentos incríveis. E, por eles serem incríveis, eles se esforçam menos. E por eles se esforçarem menos, eles estão deixando oportunidades passarem. Vou falar de uma analogia que um mentor meu sempre fala comigo e eu levo isso pra vida. Foi lá no comecinho da minha carreira. Existem pessoas que têm xizinho e xizão. Então, o que é o xizinho? O xizinho às vezes a pessoa não nasceu na melhor condição, não teve as melhores oportunidades de educação, não foi exposta aos maiores repertórios. Então, ela vai ter um X. Tem pessoas que às vezes têm um xizão. Poxa, nasceu numa condição super privilegiada, foi para as melhores universidades.
Mas não é isso que te define. Porque independente do seu tamanho do X, o que te define é o quanto você preenche do seu X. Porque às vezes você tá com uma pessoa que tem um Xão, mas ela vai ter baixíssima garra, baixíssima vontade de esforço, entrega, estudo. E aí ela vai estar aqui, ó. E às vezes a pessoa tem um Xzinho, ela completa Mas ela tudão. faz tudo no xizinho. E ela vai estar muito melhor e vai com certeza passar essa pessoa. Então é o quanto você completa e não necessariamente do que você tem, né? Aquele badge que você tinha de estudei em tal lugar, não é isso que te define. Então isso vai te ajudar no começo da carreira. Exatamente. Depois tem mais 40 anos que você vai ter que fazer outras coisas, né? Um trabalho, esforço, Trabalho muda a vida, né? muda a vida. É isso. Mari, a gente vai entrar agora no nosso bate-bola. O bate-bola é o Legal. seguinte. Eu faço as perguntas rápidas e você me responde rápido. Eita, vamos ver se eu consigo pensar Agora vai ser o processo decisório rápido. Sem muitas Tá bom, informações. sem muita explicação. Sem muita explicação. É um livro que todo jovem deveria ler. Com base no que eu falei, Garra. Esse livro se chama Garra. Maravilhoso. Da Ângela, né? É da Ângela. Algo que você achava impossível Tá. e hoje você faz com naturalidade. É isso que eu tô fazendo aqui. Nossa, eu tremia pra dar entrevistas. E agora, eu também me esforço. Mas agora é um pouquinho mais natural. Algo que só quem lidera sabe. É muito difícil. E você não tem todas as certezas, você chora muitas vezes. E tem que lidar com as ambiguidades. De orientar muito bem o time, às vezes, quando você tá com muita insegurança. Mas tem que saber lidar. Total. Um hábito que vai ser indispensável no futuro do trabalho. Um hábito, aprender. Eu acho que a gente está na era do conhecimento agora, com o ChatGPT, com tudo. A gente nunca foi exposto a tanta informação fácil, rápido e acessível. E o que vai diferenciar é a sua capacidade de aprendizado. Uma pessoa que te inspira. Meu pai e minha mãe. O que você quer que lembrem quando falarem de você daqui 50 anos. Que eu ajudei a mudar alguma coisa para melhor. Maravilhoso. Mari, foi um prazer. Adorei. Prazer também. enorme ter você aqui. Eu sabia que ia ser maravilhoso, mas foi muito especial. E eu queria aproveitar e te pedir para você dar um recado final para todo mundo, para toda a nossa audiência, aí de dicas para o Legal. futuro. Eu acho que, poxa, a maioria são jovens, né, que estão nos ouvindo. Agarra essa oportunidade, gente. A gente está num momento de muita mudança, né? Eu tenho estado em vários lugares para falar sobre o futuro do trabalho. E tem muita gente que está com medo que algumas profissões vão deixar de existir. Mas existem profissões que, um mês atrás, eu não via sendo abertas na GUP, agora eu vejo. Engenheiro de prompt. Não é preciso. Treinador de AI. Tipo, gente, aí parece que a gente tá que era que a gente tá. Então, existem mudanças, mas então você com garra, comprometimento e olhar atento para, poxa, deixa eu estudar para onde o mundo tá indo, porque de repente estão abrindo novas oportunidades que eu posso sim aprender, me aventurar e me destacar aqui. Então, não pode deixar nesses momentos o medo te bloquear. Não, poxa, deixa eu olhar que tem muita coisa legal acontecendo. Maravilhoso. Mari, obrigada, viu? Obrigada, adorei, muito bom. Pessoal, foi incrível, né? Esse bate-papo. Então, só pra gente relembrar, todos os nossos conteúdos estão nas redes sociais do Proa. A gente tem um objetivo muito claro como Proa, que é impactar 350 mil jovens até 2030. Eu conto muito com a ajuda de vocês. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, dá like, compartilha, manda para os seus amigos, porque é muito importante que a gente chegue em todos os jovens. Só para lembrar, estamos com inscrições abertas, jovens entre 17 e 22 anos da escola pública que querem uma oportunidade de um primeiro emprego, só entrar no nosso site, proa.org.br. As inscrições estão abertas da plataforma Proa. Eu espero todos vocês, espero que vocês se divirtam bastante e a gente se vê no nosso próximo podcast Bate-Papo com o CEO. Até mais!